profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, e estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, quem nos ouve pela 107 FM, nos assiste pelas nossas mídias, Cleiton Reis e a Mônica cantando, nossa equipe de liturgia, nossos ministros da Sagrada Eucaristia, Toninha fazendo comentário, vocês que estão aqui, tambauenses, romeiros e peregrinos. Quero, antes de falar a mensagem de hoje, agradecer meus irmãos queridos da cidade de Leme, da paróquia Santa Rita, Padre Eduardo Milaré e Diácono Pedro. Ontem estive lá fazendo o 8º dia da novena Santa Rita e fui recebido com muito carinho. Pessoal que vem aqui frequentar o santuário também, mandar um abraço para toda a comunidade. Então, obrigado à cidade de Leme, ao Padre Eduardo, ao Diácono Pedro e a toda a comunidade da paróquia Santa Rita de Cássia. E lá eu fiquei feliz também, porque eles compartilham aqui do santuário as homilias que Padre Paulo e eu e os outros padres fazemos. Aqui nós já temos na diocese o Francisco de Vargem Grande do Sul, que todo dia pega a homilia e distribui nos grupos do Terço dos Homens. Vários homens do terço, depois em outros horários, acabam meditando a palavra de Deus conosco. E lá também tem vários grupos que compartilham as nossas reflexões aqui do santuário. Obrigado pelo carinho com o nosso santuário de Tambaú. Nós terminamos todo o período da Páscoa, depois do Pentecostes. Ontem celebramos Santa Maria, Mãe da Igreja, e hoje o Padre está de verde. Estamos agora na 7ª semana do Tempo Comum, meditando o Evangelho de São Marcos, fazendo agora a nossa caminhada rumo ao novo tempo que o Senhor nos prepara, que é a Marcha da Fé, que está chegando no dia 16 de junho, agora no tempo comum. Por isso o Padre veste verde. Tempo comum não quer dizer um tempo menos importante, mas são as meditações do ordinário da nossa vida, aquilo que é do nosso dia a dia. E hoje a palavra de Deus vem falar da importância
de prestarmos atenção naquilo que Jesus está falando conosco e de termos um coração sensível, um coração amoroso, um coração capaz de perceber o sofrimento dos outros. É isso que Jesus nos ensina hoje no Evangelho de São Marcos. Prestar atenção no que ele está falando e desenvolvermos em nós a empatia, a sensibilidade, o carinho e o amor pelos nossos semelhantes. Olha o que São Marcos narra. Jesus estava passando pela Galileia, sem a multidão, só ele e os 12, ele fez questão de ficar a sós com os 12, porque ele falaria algo muito importante. Estava ensinando os seus discípulos. Então não tinha multidão, Jesus pregando para a multidão. Era aquele momento dele com os 12. Um assunto muito sério, o assunto mais importante de todos, que Jesus estava ensinando para eles. Olha o que Jesus vai falar. Pessoal, gente, preste atenção. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. O mais importante, a aula mais importante para os 12, Jesus falando do que ele vivenciaria logo em seguida. É a segunda vez que Jesus anuncia a sua morte, a sua paixão e a sua ressurreição. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas após 3 dias ele ressuscitará. Mas Jesus olhou para os 12, ninguém estava prestando atenção. É triste quando você está falando e ninguém prestando atenção. Seja o padre falando numa missa, seja alguém dando uma palestra, seja um professor, uma professora dando aula e os alunos nem aí, seja a mãe dentro de casa falando com os filhos, com o marido, seja o marido em casa falando com a esposa e com os filhos e com os netos. É muito triste quando você fala uma coisa, está falando algo extremamente importante e as pessoas estão distraídas, conversando entre si outros assuntos, e você com a cara amarela. A gente fica com a cara amarela, meio sem graça, mas quando é a palavra de Deus, por exemplo, não há preocupação nenhuma. Nossa missão é pregar a palavra de Deus. Se estão prestando atenção, se não estão, o que vai fazer? Eu lembro de Santo Antônio. Santo Antônio lá em Pádua, diante dos hereges, só tinha herege naquela cidade, gente que não acreditava em nada, contra tudo. Santo Antônio pregava, e eles não prestavam atenção. Santo Antônio, doutor da igreja, um dos maiores pregadores da palavra, falava para eles. Você está entrando por um ouvido, saindo para o outro, problema de vocês. E Santo Antônio, padroeiro de Tambaú, quando não tinha ninguém para ouvi-lo, nenhuma pessoa ia na missa, nenhuma pessoa participava do momento da palavra, ele saía e tinha um rio em Pádua. Ele sentava-se na beira do rio e começava a falar do Evangelho. Os peixes pulavam de alegria, ouvindo a pregação daquele homem santo. E quando estava muito sol, muito calor, ele ia debaixo das árvores, por causa da sombra das árvores. Santo Antônio era inteligente, punha um banquinho, uma pedra, debaixo de uma árvore, quando ninguém queria escutá-lo, e ele pregava a palavra de Deus, e os passarinhos vinham, sentavam nos galhos das árvores, no chão, e prestavam atenção, os passarinhos, na pregação de Santo Antônio. Quer prestar atenção? Presta atenção. Não quer prestar atenção? Os peixes vão prestar e os passarinhos vão prestar atenção. Os 12 não prestaram atenção. E aí Jesus percebeu. Jesus ficou com a cara meio amarela também. Estou falando de uma coisa tão importante, o mais importante da minha vida, que eu vou dar a vida por essa gente. E olha aí. Mas Jesus não sabia que o pior estava por vir. No caminho, chegando a Cafarnaum, Jesus vai perguntar. É claro que ele sabia, mas ele pergunta:
Olha, vocês não prestaram atenção em nada do que eu falei. O que vocês estavam fazendo? O que vocês estavam conversando no caminho? O que estava distraindo vocês, que vocês não prestaram atenção em algo tão fundamental que eu estava falando? E aí, eles vão falar isso aqui para Jesus. Não conseguiram disfarçar. Jesus, a gente estava conversando os negócios aí, quem ganhou o jogo ontem, quem que fez isso, que fez aquilo, como é que vai ser isso? Não, foram até sinceros. Olha, Jesus, a gente estava discutindo entre nós quem era o maior. Nós somos em 12. Quem é o melhor de todos aqui? Quem é o mais capaz, o mais inteligente, o mais bom? Não tem nem essa frase direito no português, não existe. O mais bom, o mais melhor, o mais melhor. Estávamos discutindo entre nós quem é o maior. Dá para entender a insensibilidade, a falta de empatia, a falta de carinho, o menosprezo com Jesus. Jesus falando da cruz e eles discutindo quem era o maior. Quem é o maior entre nós? Jesus então vai pegar uma criança, abraçar essa criança e vai dizer: olha, o meu reino é diferente do reino do mundo. No meu reino, maior é o que se faz menor, é aquele que serve, é aquele que acolhe. Estão vendo essa criança? Quem acolher uma criança em meu nome, é a mim que estará acolhendo. Quem me acolher, estará acolhendo aquele que me enviou, que é o meu Pai. Aquele que me enviou. Se você me acolher, se você acolher as pessoas, se você olhar para os sofrimentos das pessoas que estão passando pela paixão, pela cruz, e se tornar solidário, no meu reino maior é esse. O maior não é aquele mais inteligente, mais capacitado, mais bonito, que ocupa o lugar mais alto, mas no meu reino, o maior é o que se faz menor, é aquele que serve de um modo especial, serve aqueles que não podem retribuir. Você ajudar quem vai lhe ajudar depois está empatado. Agora, você ajudar quem não pode lhe ajudar, a não ser com uma oração, está agradando o coração de Jesus. Temos que pensar na nossa vida, naquilo que nós estamos buscando, nos projetos que estamos realizando. Fazemos as coisas para sermos considerados pelo mundo os melhores, os maiores, os bons. Essa busca pelas coisas deste mundo, ou nós estamos nos humilhando diante de Jesus, tentando ser como o coração de Jesus, tentando imitar nosso querido Padre Donizete, que não buscava ser o maior, mas ser o menor. E olha que ele era incrível, e quantos milagres, quantas bênçãos, quantas maravilhas, Tambaú cheia de gente, e ele lá na casa paroquial, na igrejinha São José, quietinho, não querendo fama, não querendo poder, não querendo nada, apenas servir as pessoas. Prestem atenção, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o pregarão numa cruz, mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Ninguém prestou atenção. Ninguém estava nem aí com as palavras de Jesus. Discutiam quem era o maior. Vamos pensar em nós. Vamos buscar essa pequenez interior e a pequenez do nosso coração, como Santa Teresinha, do Menino Jesus. Temos as pequenas irmãs aqui. E através de gestos concretos, manifestar esse amor e esse carinho. Jesus não exige da gente muita coisa. A gente também não tem muita coisa. A gente não tem também muita coisa. Mas Jesus exige de nós o que a gente pode fazer, o que é possível para nós. Tem gente que pode bastante, tem gente que pode menos, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. Tem gente que pode fazer mais, tem gente que pode fazer menos, mas todo mundo pode fazer alguma coisa, em benefício dos nossos irmãos. Eu encerro com um pequeno testemunho de um fato que aconteceu aqui no santuário dias atrás, que tocou muito meu coração.
Aqui no santuário a gente ganha bastante coisa. O pessoal traz para o Padre Donizete. Você que não é aqui do santuário de Tambaú, é uma coisa incrível. Olha o que o padre vai dizer, preste atenção. Não faça como os 12 discípulos lá não, preste atenção. As pessoas vêm, trazem presentes para o Padre Donizete, só que entregam para o Padre Aguinaldo. Então tem gente que traz um bolo. Domingo mesmo eu ganhei um rocambole recheado de doce de leite, mas eu não ganhei. A pessoa veio de Minas Gerais, um rocambole desse tamanho de doce de leite. A pessoa veio, Padre Aguinaldo, eu trouxe para o Padre Donizete. Aí a gente sempre brinca, né? A gente vai lá perto do Padre Donizete. Padre Donizete, trouxeram esse rocambole para o senhor. A gente pode comer? Ele fica quietinho, ali com a mão abençoando todo mundo na imagem dele. Quer dizer, ele concorda. Aí a gente leva lá para a sacristia e reparte lá, parte um pedaço para cada um. De noite a gente repartiu com os coroinhos, uma delícia aquele rocambole, comemos tudinho. Mas trouxeram para o Padre Donizete, e ele permitiu que a gente comesse. Pessoas trazem alimentos, temos um quartinho aqui que a gente guarda. Esse quartinho está sempre vazio, quase não tem nada no quartinho, fica lá atrás, perto do confessionário. Quase não tem nada lá dentro. Por quê? Chega, sai. A gente não guarda, não vai lá estocando alimento, arroz, feijão, tudo que traz. Dali, o pessoal da nossa equipe já vai distribuindo. E o testemunho é que veio uma senhora pedir alimentos. A Abel, nossa secretária, estava ali. Deixa eu ver o que tem no quartinho. Se tivesse uma cesta, tinha um pacotinho de macarrão. E ela falou para a senhora que veio pedir alimento: olha, nosso quartinho está vazio, porque o que chegou já foi distribuído. Mas olha a generosidade da Bel, nossa secretária. Olha a sensibilidade. O que temos é um pacotinho de macarrão. Ajuda a senhora, esse pacotinho de macarrão? A mulher falou, claro, claro que ajuda. Já é um pacote de meio quilo de macarrão. Mas olha a ação da divina providência. Na hora que estava acontecendo esse fato, tinha um casal de peregrinos ali, esperando para marcar intenções, para marcar pedidos de oração. E esse casal de outra cidade ouviu Abel falar para essa senhora, olha, nosso quartinho está vazio, tem um pacotinho de macarrão, serve para a senhora, no sentido assim, é o que a gente tem. Nossa, obrigado, pacotinho de macarrão. Aquele casal se sentiu tão tocado, foi num supermercado aqui por perto, comprou 7 cestas básicas. Um casal que tinha condições, sensibilidade, amor, empatia, se sentiu tocado por aquilo. De repente a Abel, nossa secretária, está ali, o casal voltou, parou o carro ali, com 7 cestas, e guardou lá no quartinho, para poder distribuir para outras pessoas com fome, que viessem aqui fazer as orações, e fazer o pedido de algum alimento. Olha que coisa bonita, que coisa linda, que coisa simples, mas de profunda humildade. O maior é o que se faz menor. Pegar uma criança, colocar no colo, acolher as pessoas que vêm aqui fazer as suas orações, amar e acolher as pessoas que vêm aqui fazer o pedido, mesmo de um pacotinho de macarrão. Olha, o que a gente tem é isso, pode levar. A pessoa que está com fome de outras coisas, fome de amor, fome de Deus, dá essa comida para a pessoa, fome da palavra. Às vezes não é fome do macarrão, a pessoa está num sofrimento interior terrível, é outra fome, é outra necessidade. Ajudar também, dar uma palavra amiga, uma bênção, uma palavra de conforto, uma palavra de solidariedade, uma palavra de esperança. E assim a gente vai caminhando com Jesus, procurando fazer a vontade dEle. Vamos hoje prestar atenção no que o Senhor fala conosco. Não sejamos como esses 12 apóstolos que nesse dia não prestaram atenção, ficaram indiferentes, conversando e brigando entre si. Quem é o maior? Quem é o maior?
E Jesus falou: é aquele que serve. Obrigado, Jesus, por essa palavra, obrigado por essa manhã, obrigado por essa missa, pelas pessoas que estão aqui acompanhando, pelo rádio, pelas mídias, e tanta gente que vai ouvir essa homilia depois, através de tantos grupos que recebem as mensagens e as meditações aqui do santuário. Jesus, pedimos perdão pela nossa frieza diante da sua presença viva conosco. Jesus, muitas vezes estamos surdos. Você está falando conosco e a gente nem aí. A gente preocupado com aquilo que não tem tanto valor e interesse, pensando nos nossos próprios interesses. Jesus, o maior no seu reino é quem serve, é quem dá a vida, é quem pensa no semelhante e não somente em si. Nos ajude, Jesus, porque nós somos egoístas, nós pensamos só na gente, é próprio da carne, é próprio do nosso instinto, é próprio da nossa natureza, querer só para a gente. Para mim tudo, para os outros nada. Jesus, é do nosso pecado essa busca desenfreada por ter cada vez mais e por sermos grandes. Queremos ser grandes, reconhecidos, maiores. Mas olhando para a sua cruz agora, vemos o seu exemplo. Total despojamento, total humilhação pregado nessa cruz. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que você nos dá, mesmo que nem mereçamos. E obrigado por tanta gente que tem um coração desse tamanho, gigante, sensível às necessidades materiais e espirituais dos outros. Vemos isso aqui nesse santuário. Muita gente maravilhosa, muita gente de fé, que ajuda os outros que estão sofrendo. Seja um sofrimento interior, falta de sentido da vida, desânimo, seja pessoas enfermas, doentes, seja a pessoa que não tem um pouquinho de comida para comer. Obrigado pela vida do Padre Donizete. E obrigado por tantas pessoas que vêm aqui trazer presentes para ele. Todos os presentes para o Padre Donizete são presentes para os irmãos que estão mais precisando. Que não é o padre, são as equipes do santuário que fazem esse trabalho. A gente participa também junto, mas são as equipes que fazem isso. As irmãs, o pessoal todo da comunidade. Conforme o Padre Donizete vai ganhando, a gente vai distribuindo. Às vezes comemos um pedacinho também, Jesus, como foi do rocambole no domingo à noite, que nós ganhamos daquele senhor de Minas Gerais com aquele doce de leite gostoso. Nós repartimos lá na sacristia. As crianças comeram, os coroinhas, o pessoal que estava ali nos ajudando. Também belisquei um pedacinho. Também participamos dessa partilha do Padre Donizete. Nos ajude a pensar cada vez mais, menos em nós e mais nos nossos irmãos. Quem se faz menor é o maior. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Glorificado seja o seu nome hoje e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à Igreja, devoção a Nossa Senhora Aparecida,
fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Adjuntore nostri nomine Domini, Domine che exaudi orazione meglio, Dominus vobisco, oremos Deus universo tantas criaturas vistas, prestimo legem, et voluntatem tua, et sapientia ter Cristo Domino nosso. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sancto, descende em vós, manete semper. Amém. Vamos aplaudir o Padre Donizete. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! E viva Jesus Cristo, bom pastor! Viva! Por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.